Então, boa noite de novo, pessoal. Estamos gravando a nossa aula de hoje aí sobre arquitetura. Já estou compartilhando aí na tela a apresentação que eu preparei para isso. E vou iniciar fazendo a chamada aqui. Peço a gentileza que, se possível, respondam a chamada no áudio. Se não, digita aí no chat eu, quando chegar a sua vez. Adriel. Presente. Breno. Carlos Antônio. Presente. Carlos Antônio veio? Presente. Vai, Carlos. Sim. Sumido, cara. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Ítalo. Jairo. Jean com J. Luiz Gustavo. Presente. Marçal tá ali. Moisés. Presente. Moisés não veio. Patrick já falou. Rafael. Presente. Muito bem. Samila. Não veio. E Warley. Presente. Acertei, né, Warley? Acertou. Fiquei lembrando aqui que eu traumatizei. E agora arrumei um micro. Ficou bom? Ficou. Deus é grande, rapaz. Então, a aula síncrona de hoje é sobre arquiteturas. Não vamos aprofundar muito, poderíamos falar muito sobre arquiteturas, mas vamos deixar só o básico aqui. Eu vou pedir, como atividade assíncrona não remunerada, um estudo sobre as arquiteturas que falaremos hoje. Por quê? Só para que não fique muito cru, não é muito essencial, nós vamos, curso técnico, vamos pegar mais a ideia da prática e menos a parte teórica, mas é bom dar uma lida, uma estudada, para não ficar muito para trás da realidade. Eu encontrei hoje um vídeo, pessoal. Deixe-me ver se esse vídeo está aqui no meu Stories. Eu achei um vídeo e um canal no YouTube que pode interessar a alguns. Quem? Quem está amando a disciplina, tá? Quem está eufórico. Quem está, assim, realmente interessado, né, no que a gente anda fazendo. Achei aqui o vídeo. Vou pegar o link desse aqui. Vamos compartilhar, né? Copiar o link. Vamos ver como que eu vou compartilhar esse link. Já tive uma ideia. Vou mandar um e-mail. Aí muitos podem falar, professor, você ainda manda e-mail? O certo era mandar e-mail. Eu não sei. Quando surgiu esse tal do WhatsApp aí, pessoal? Eu levei 2 anos para instalar e só instalei porque senão eu apanhava da mulher. Então, por que isso? Ora, o que é o WhatsApp? Uma mensagem via internet. O que é um e-mail? Uma mensagem via internet. Aí tem gente que fala, não, tem diferença. Peraí, por que tem diferença? O WhatsApp eu mando vídeo, mando foto, mando áudio. No e-mail não pode? É a simples pergunta que eu faço. No e-mail não pode? Não, no WhatsApp você pode responder na hora que chega. E no e-mail não pode? E aí vai, né? Eu não vi a necessidade desse negócio e ainda não vejo e não gosto. Mas se não apanhava da mulher, então aderia à tecnologia das mensagens instantâneas. Pois bem, só que eu ainda acho o e-mail melhor. Eu prefiro sempre o e-mail. Então, eu compartilhei aqui pelo e-mail do meu celular para o meu computador. Eu sou da velha guarda, eu tenho ainda dificuldade sobre alguns itens. E eu vou colocar no chat aí o link. Não é para assistir agora, tá, pessoal? Você vai salvar aí.
Eu acho que o link é... Vou até clicar aqui para ver se funciona. Funciona. Olá, pessoal. Ok. Bacana isso. Esse canal aí, muito bacana. Já tem um tempo que eu estou seguindo, mas esse vídeo aí, eu tinha preconceito por causa do título, e eu não entendi o título, na verdade. Por isso que eu tinha preconceito. Diferença entre arquivos binários e arquivo texto. Nós já estamos carregados de saber sobre binário e ASCII. Ele fala um pouco mais. Na verdade, fala muito mais. Fala por 30 minutos. Algo muito interessante. Cita outros vídeos do canal correlacionados. Então, aos amantes, um bom trabalho aí de casa é ficar assistindo esse vídeo aí ao invés de assistir uma novela ou talvez o Big Brother. Vamos chegar, então, agora ao conteúdo. Eu já grifei aí arquiteturas, certo? E nós vamos comparar dois tipos que são distintos. Um, pelo conjunto de instrução, ou seja, esse S é o set. Set do inglês é conjunto. E esse de baixo, pela arquitetura construtiva mesmo. Ou seja, pela maneira em que é feito o circuito. Vou colocar aqui só um circ. E vou fingir que tem essa abreviatura de circuito. Muito bem. Então, nós temos um foco no número de instruções. Obviamente, o número de instruções também é relacionado ao circuito, mas ele está mais relacionado à programação. Ou seja, é uma informação que eu uso na hora de programar. E o von Neumann versus Harvard, que, na verdade, hoje... assistindo a esse mesmo vídeo aí, eu aprendi que não é von Neumann. Eu não consigo, eu aprendi que não é, eu não aprendi ainda o certo, mas ele faz a pronúncia certa lá deste nome. Então, ele não cita Harvard, não, nesse vídeo, ele só cita von Neumann. Então, é muito relacionado à nossa aula, é muito relacionado ao que nós já vimos e é totalmente a base do microprocessador de uma forma genérica, não só o controlador, mas o microprocessador. Muito bem, então vamos primeiro ao conjunto de instruções, tá? Quanto ao conjunto de instruções, nós temos o reduzido, esse R aqui é de reduzido. Então, é uma linguagem que você vai usar para programar que tem uma linguagem reduzida, poucas palavras no dicionário. E esse outro aqui, o C, é de complexo. Esse complexo, ele vem da ideia de não reduzido. Então, o complexo aqui vem da ideia de não reduzido. Então, eu pergunto, senhores, qual dos dois deveria ser mais barato? Seria o RISC. Exatamente. Então, o RISC, ele é um processador mais barato. Entretanto, quando você pega um RISC do tipo PIC e tenta pegar o equivalente do tipo 8051, você vai ficar surpreso que o CISC saiu mais caro, porque 8051 é CISC. É muito estranho mesmo. Talvez seja o desejo da Microchip que fique caro, né? Talvez. Mas o normal é que seja mais barato o RISC. Qual que desses dois deve economizar mais energia? Seria o RISC também. O RISC, de novo, está até aqui na lista, né? Baixo consumo de energia, alto consumo de energia. Então, né, o Intel está aqui, né? E os AMDs estão... Não, a AMD também está aqui. Os ARM, né, que eu queria falar. Os ARM. ARM, se eu não me engano, é aquele genérico, né? Alguém sabe do que eu estou falando? O AMD é o concorrente direto da Intel. A Intel está aqui também, é o x86, Intel. E os ARM, que está na moda. A Apple fez um agora usando eles, não? Sim ou não? Ela chamou de M2. Ela não informa o clock.
Ela não informa o clock, só diz que é 5 vezes mais rápido que a geração anterior. Por que ela não informa o clock? Porque muito provavelmente o clock é pequeno comparado com a geração anterior. E aí, muita confusão. Olha aqui, ó, menos ciclo de clock por instrução, mais ciclo de clock por instrução. Se eu tenho menos, significa que com um clock menor eu tenho a mesma velocidade, porque ele usa menos ciclos de clock para fazer uma instrução. Levanta a mão quem não está entendendo, senão eu vou seguindo aqui o balde falando sozinho. Eu preciso realmente de uma interação aqui, o assunto não é simples, é um pouco complexo. Toda vez aí, levante a mão e a gente tenta tirar uma dúvida aí. Então, menos consumo de energia, menos ciclo de clock, mais RAM. Isso pode ficar mais caro, talvez por causa disso que o PIC seja mais caro que o 8051. Um PIC compatível com o 8051, ele tem internamente mais de 300 bytes de RAM. E a memória RAM, em termos de registradora interna do microcontrolador, ela é cara. E o 8051, ele tem somente 128. O 8052 tem 256. Mas está tudo certo. Vamos seguir. Menos modo de endereçamento. Mais simples. Aqui, mais módulo de endereçamento. Mais instruções. Menos instruções. Poucas instruções. Vamos conversar sobre instruções. O que vocês concluem quando tem menos instruções? Ele é mais fácil ou mais difícil de aprender a programar? No caso, ele poderia ser usado assim para aplicações mais simples, né? Mais objetivas. Enquanto o outro, você poderia fazer um trabalho assim um pouco mais complexo. Seria isso? Isso está perfeito, mas não foi o que eu perguntei. Vamos ver se você lembra o que eu perguntei. No caso, eu acredito que seria mais fácil o RISC, né? Porque se... Exatamente. O RISC é mais fácil de aprender a programar. Obviamente, nós estamos falando em Assembler. Em C, é praticamente a mesma coisa, programar nos dois. Mas no RISC, como ele tem menos instruções, ele tem menos coisas que eu preciso saber. Menos regras, né, de palavras e funções. Então, é mais fácil programar nele? Não. É mais fácil aprender a programar nele. É mais fácil programar quando você tem mais instruções. Por quê? Porque quando eu tenho pouca instrução, por exemplo, o PIC equivalente ao 8051, ele não tem multiplicação e não tem divisão. Ele não tem também um loop para fazer um for. Ele não tem um decrementa e compara e pula. Eu preciso de 2 instruções para executar uma instrução. Já a multiplicação e divisão, no PIC, eu preciso fazer um algoritmo. Eu tenho que fazer uma rotina que multiplique, porque é tão grande, é tão pesada, que eu não poderia colocar só como 2 instruções. Então, para eu programar o RISC, é mais chato, é mais difícil, porque ele conhece poucas funções, poucas coisas são possíveis fazer nele. Alguém não entendeu? É a hora de levantar a mão, senão eu parto para cima ali para os outros detalhes. Tá ok? Perfeito aqui, ó. Então aqui, por isso, ele é perfeito para pequenos códigos e esse aqui é perfeito para grandes códigos. E por consequente, né, eu já comentei até, né, esse aqui tem muitos registradores e esse aqui tem menos registradores. Por quê? Como ele é mais simples, a parte da CPU dele é muito mais simples, sobra bastante espaço para você colocar mais memória, até em relação ao custo-benefício, para ele manter o custo-benefício do outro. Então, você coloca mais registradores ali. E aqui, ó, software complexo e otimizou o hardware. O que é otimizar o hardware? O hardware é simples. O projeto de hardware do RISC é simples comparado com o CISC. Em compensação, a programação vai exigir mais do programador em Assembler. E se você fizer em C é pior ainda, porque o Assembler
é a melhor solução que você daria para o código. O C, um compilador, ou seja, uma máquina pré-programada, não com inteligência artificial, mas pré-programada, vai ler um código de um texto e vai encontrar o assembler que ela consegue para fazer aquilo. Então, é pouco eficiente comparado com uma pessoa que tem um pouco de inteligência, né? Eu estou falando um pouco assim porque não precisa de muito assim, não, para fazer programação em C como a gente pensa. Só precisa mesmo conhecer a regra de programação. Então, não tem que ser um gênio, porque um gênio, obviamente, se ele for gênio, ele também sabe assembler. E ele vai programar o C de tal forma que o arquivo compilado vai ser mais interessante. O compilador vai ter facilidade de compilar aquele comando em C. E aqui do lado de cá nós temos um hardware complexo, ou seja, ele é CISC complexo, que otimizou para o desenvolvimento de software. Você vai desenvolver um software de forma mais tranquila. Por quê? Porque ele tem mais instruções. Com mais instruções, fica mais fácil de fazer as coisas diversas que você deseja fazer no dia a dia. Mas, voltando aqui ao que o Rafael falou e ao que está escrito aqui, ó, códigos pequenos, obviamente, é uma covardia comparar CISC com RISC se a coisa for simples demais. O CISC é a melhor solução. Então, não existe aquela, eu aprendi 8051, eu só vou usar 8051. Eu aprendi PIC, só vou usar PIC. Eu aprendi um MIPS, vou usar só MIPS. A VR, só a VR, não quero nem saber. Não é assim. Você não fica bloqueado pelo que você estudou. Você fica sempre com aquela ideia. Qual é o problema? Qual o tipo de arquitetura resolve melhor esse problema? E então você parte para a solução. Vale ressaltar aqui que está havendo uma migração do CISC para o RISC e também há um encontro misto entre eles. Um misto. Eu, particularmente, não conheço qual que é o ponto que ele virou misto. Não conheço o que é arquitetura mista, não estudei, não me preparei para isso, então eu não tenho como discutir o assunto. Até porque eu não acho tão relevante. Por que não é tão relevante na minha opinião? Não é tão relevante na minha opinião, porque se você sabe o que é CISC, entendeu? Você sabe o que é RISC, entendeu? Você, obviamente, vai entender um pouco de cada um num processador. Não vai ter problema nenhum para entender isso. Ok? Ele vai pegar, provavelmente ele pega as vantagens de cada um, ele vai tentar ter um baixo consumo, ele vai tentar ter mais instruções, né? Cadê mais instruções? Mais instruções para facilitar a programação. Então ele vai tentar ter um hardware não tão complexo, um software não tão complexo, mas um meio termo entre os dois. Obviamente, também a parte de ciclo de clock, ele vai querer ser mais eficiente. Ele vai buscar o melhor dos dois mundos. Mas nem sempre é possível encontrar o melhor dos dois mundos. Então, lembrando, né, que o 8051 ele está aqui. Outro que está aqui, que eu não coloquei na lista, é o Z80. Então, só para efeito de comparação, o PIC, ele parte de 33 instruções. E o Z80, ele tem 500 instruções. Não são só 10 vezes mais. São quase 20 vezes mais, né? Então, é muito mais fácil programar o Z80. O Z80 foi o que eu estudei na faculdade. E o PIC foi o que eu estudei no mestrado. Enquanto que o 8051 foi o que eu estudei na vida real, trabalhando. Então, dependendo de onde você está e o tipo do projeto, você vai estudar um microprocessador ou uma família de microprocessador. Posso passar? Tá tudo bem? Tranquilo, beleza. Ok, então agora nós vamos mudar de assunto. O assunto agora não é mais sobre instruções e como programar, mas agora o assunto é como que ele foi construído. Construção. Eu ainda não sei falar von Neumann. Tem que pegar aí no Google Translate lá e botar ele para falar esse nome feio aí.
Esse cara aí, ele projetou os primeiros computadores lá na década de 40, se eu não me engano. E depois veio o Harvard inventando uma nova arquitetura. Olhando o esquemático, vamos ver se você sabe ler esquemático. Diga para mim, o que tem de diferente nele? Cri. No caso do von Neumann, você tem a mesma memória para código e dados, enquanto que no Harvard você tem duas memórias separadas, que é de programa e de dados, né? É o que deu para Quase entender. isso, e o desenho deixa acreditar nisso, tá? Quase isso, e o desenho deixa acreditar nisso. A memória, ela está aqui representada como um bloco, mas não quer dizer que ela esteja juntas. Ó, tá aqui, ó, pá, separada. Entendeu? Eu posso ter um chip de memória de código e um chip de memória de dados. Só que elas estão ligadas no mesmo barramento de dados e no mesmo barramento de endereço. Entendeu a diferença? Entendi, beleza. Certo? Então, esse aqui, obrigado pelo von Neumann. Então, esse aqui é a arquitetura que nasceu primeiro. Ou seja, um barramento para atender tanto dados quanto código. Qual que é o problema disso? Por que ela ficou mais lenta? Se comparada com esse aqui. No caso, e como ele só tem um barramento de endereço, acho que ele consegue acessar mais fácil a memória, seria isso? Não, em termos de facilidade, né? Essa arquitetura aqui ela é mais fácil de desenhar o hardware. Fácil não, ela é menor, porque tem 2 barramentos a menos. Esse aqui tem um barramento de instrução e de dados e de endereço a mais. Qual que é a diferença? A diferença é que, como são barramentos distintos, eu poderia fazer com que ele buscasse essa informação ao mesmo tempo que buscasse essa informação. Então, isso aqui, ponto para ele. Entendeu a ideia? Entendi. Então, ele fica mais rápido, mais veloz. Pode falar. Então, ele faz os dois ao mesmo tempo, né, no caso. Ele pode fazer os dois ao mesmo tempo. Existe um dispositivo chamado DMA, Direct Access Memory. O DMA é Direct Memory Access, perdão. O DMA ele é tipo um DSP, ou seja, é um circuito que foi feito para ter uma tarefa específica e por isso ele é eficiente, baixo consumo, baixa densidade de chip e muito rápido para atender a necessidade, entendeu? Beleza. Então o DMA ele fica aqui, ó, perto da CPU, do lado da CPU. Aí a CPU fala, eu preciso que você busque 3 bytes a partir do endereço tal. Eu preciso que você busque 100 bytes a partir do endereço tal. Entendeu a ideia? Entendi. Aí ele vai lá, busca e traz para a memória RAM interna ou a memória cache, depende de como está a CPU, tá bom? E aí, essa parte aqui, ela é terceirizada. Então, é daí que veio esse lance de terceirizar os jornalistas aí da grande mídia, tá bom? Veio daqui. Eles tiraram essa ideia daqui do DMA. Muito bem. Agora que você entendeu que ele tem um barramento para instrução, um barramento para dados, só para buscar programa, e o mesmo só para buscar dados, obviamente, existe também o híbrido, que é pegar como é que fala aí mesmo, Rafael? Von Neumann? Von Neumann. Eu vi um texto falando que a pronúncia correta seria von Neumann. Von Neumann. Von com F, né? Isso, que é alemão, né? Igual Volkswagen. Von Neumann. Ok. Existe também um misto, né? Que é o híbrido. Vamos pôr só o H aqui, tá? O híbrido. Isso aqui foi uma tentativa de H. Não fica rindo aí, não. Então, ele tem essa vantagem de estar separado, porque ele busca ao mesmo tempo,
mas ele tem a desvantagem. Esse chip aqui é mais denso. Esse chip aqui, provavelmente ele é mais caro. Tudo que é mais denso costuma ser mais caro, pessoal. Ele tem 2 barramentos funcionando ao mesmo tempo, ele deve consumir mais energia. Entendeu? Aí o que acontece? Para evitar que ele consuma mais energia e seja mais caro, normalmente o Harvard ele é RISC. Entendeu a ideia? Veja, normalmente, toda regra tem exceção. Está enfatizando isso aqui. Mas o PIC, ele é RISC e Harvard. O 8051, ele é CISC e von Neumann. Tá ficando bonita a aula, hein? Muito bem. Alguma pergunta aí sobre a diferença dos dois? Não? Nada? A aula tá fácil. Então eu vou fazer uma pergunta. Deixa eu elaborar uma pergunta aqui. Vamos ver se eu consigo criar uma questão aqui. Ah, tá. O barramento de endereço dos dois, eles precisam ser iguais no modelo Harvard? Sim ou não? Barramento de endereço, pessoal. Na arquitetura Harvard, eu acho que teria que ser diferente, porque são características de memória diferentes, seria isso? Eles não precisam ser iguais e não tem que ser diferente. Essa é a resposta correta, Rafael. Ok? Agora uma pergunta melhor que essa que eu quero que acerte. E os barramentos de dados, já que ele, por exemplo, é um PIC de 8 bits, e o barramento de dados, eles precisam ser diferentes? Podem ser diferentes, precisam ser iguais? Eu não sei. Quando a gente não sabe, a gente chuta aí só para ver o que acontece. Vai que ganha na Mega Sena. Bom, no caso da memória de dados, não sei, talvez... Então, respondendo essa pergunta, se eu estou falando de um de 8 bits, ou seja, é uma CPU de 8 bits, tá? Então, esse I/O aqui é de 8 bits, tudo bem? Esse aqui também. Então, obrigatoriamente, esse aqui é de 8 bits. Mas esse aqui não. Esse aqui pode ser de X bits. E no PIC, ele costuma ser de 11, 12, 13, 14 bits, dependendo do PIC que você compra, pode ser de 16 bits, apesar dele ser um de 8 bits, tá bom? Aí você pode falar assim, não entendi mais nada, professor. E eu explico. Como os barramentos são distintos, para economizar palavra, ou seja, a memória de programa ser menor, eles colocam o opcode, o mnemônico, aquela tabela RISC de tarefas que ele pode fazer, como não sendo um byte completo. E aí, em apenas uma palavra, que tem mais de 8 bits, em apenas uma palavra você tem toda a instrução. Enquanto que no 8051, comum é você precisar de 2, ou às vezes 3 bytes para falar o que você quer fazer. Por quê? Porque 2 bytes são parâmetros. E o primeiro byte é o mnemônico, é o opcode, é a função. Como no CISC do 8051 ele tem 256 instruções, então ele tem que ter 1 byte só para dizer o que ele vai fazer, qual a função que ele vai fazer. E aí ele usa os outros bytes como parâmetros para dizer se você vai somar com alguém, se você vai guardar em algum lugar da memória, qual é o endereço. Então, é tipo parâmetro mesmo de uma função específica da CPU. Na verdade, função da ULA, né? Porque os mnemônicos nada mais são do que aquela entrada de dados da ULA que a gente já conversou. A gente já conversou sobre ULA? Ou eu tô ficando velho? Já. Né? Então, beleza. Então, não estou ficando velho. É verdade. A gente já conversou sobre ULA. Muito bem. Alguma questão mais? Porque não tem mais o que tirar aqui desse slide. Nem tem onde mais, né? Tá todo sujo. Vou limpar ele aqui, né? Apaga tudo para vocês não ficarem chateados comigo.
Alguma pergunta aí? Não? Beleza. Então, agora, esse aqui é o exemplo que eu gosto de comentar, né? Você tem um LED piscando. Esse é o que nós vamos fazer na próxima aula. Nós vamos fazer LED piscar. Nós vamos fazer o LED piscar no 8051. E eu desafio você fazer o LED piscar no pique. Não fique preso. Se você quer aprender essa matéria, se você quer aprender profissionalmente essa matéria, saiba que você vai trabalhar com vários. Não tem que ficar amarrado a esses dois também, não. Mas esses dois são os famosos e os didáticos, tá? Muitas universidades, muitas faculdades partiram para ensinar no pique. Por quê? Porque ele é mais simples, então é mais fácil de ensinar. Eu continuo no 8051, por quê? Porque o simulador do 8051 que a gente tem não é o MPLab da Microchip, mas ele é melhor. Então, ele dá aquela sensação de que você está fazendo na prática mesmo, enquanto que o MPLab é um pouco restrito. Só que se você for usar o Proteus, e agora o IFG comprou o Proteus, a gente está feliz da vida, então não tem mais sentido essa preocupação minha com o simulador, porque o Proteus simula muito bem qualquer coisa. Então, você pode escolher o 851 ou o PIC ou outros e ir simular no Proteus, sem precisar montar a prática. A importância da simulação é inquestionável, porque a simulação é quase prática. A simulação é uma coisa tão boa, que nenhum piloto de avião pilota um avião sem simular antes. Nenhum piloto de F1, Fórmula 1, pilota um F1 sem simular antes. Então, o simulador não vem falar que não presta, não. Se o simulador não presta, é porque você investiu pouco no simulador, né? Ou seja, esses simuladores que a gente usa são gratuitos. Gratuitos pode ser que estejam perto do Proteus, eles sejam muito simples e muito fracos. Então, mas agora nós compramos o Proteus lá no IFG, não tem mais o problema de simulação. E quando você for fazer a tarefa de casa do LED piscando, o LED vai piscar, eu desafio você a comparar. É uma tarefa simples, só fazer o LED piscar. Só que fazer o LED piscar, não de qualquer jeito, mas fazer o LED piscar a cada 0,5 segundos. Ok? O que é fazer o LED piscar a cada meio segundo? Você vai ter que fazer uma programação mais complexa para contar tempo a partir do ciclo de máquina, a partir da frequência. Esse é o desafio da semana, que não é remunerado. Como assim, professor, não é remunerado? Eu não vou passar como trabalho remunerado, não vai valer nota, mas é um desafio para você não vir cru para a aula que vem, que vai ser a melhor aula do semestre. Por quê? Na aula que vem, você vai ver acontecendo. É assim que faz. Mas se você chegar cru, tudo vai ser muito difícil. Se você tiver tentado, se esforçado, quebrado a cara, pesquisado, você tem grande chance de chegar na aula que vem e falar, professor, isso aí eu já sei fazer. Conta outra. Tá bom? E aí vai ser bem interessante a aula se vocês estiverem num nível mais elevado. Então, tá aqui no próximo slide, né? Que seria fazer exatamente isso aqui, ó. Só que não vai ser um trabalho remunerado. Eu nem vou postar ele no Moodle. Então, pega esse print aqui. A ideia é comparar um RISC com um CISC num simulador. O que eu comparo, professor? Coloca os dois a trabalharem com a mesma frequência. Por exemplo, 4 MHz, 12 MHz, a mesma frequência. Então, programe os dois para fazer o delay de meio segundo. Veja quanto byte ocupa na memória de cada um. Veja quantas instruções, quantos ciclos de máquina são necessários para ele esperar aquele tempo acontecer. Professor, eu vou usar o timer, eu vou usar a interrupção. O interrupção, pessoal, está lá no final do curso. Nós vamos ver ele na penúltima, antepenúltima aula. Não sugiro que parta para resolver esse problema por interrupção, apesar de ser a forma mais correta de se resolver. Por interrupção é a forma mais inteligente de se resolver. Mas
muitas vezes, quando você quer esperar um tempo, não um tempo tão alto quanto meio segundo, porque meio segundo para microcontrolador é altíssimo, visto que eles trabalham na faixa de micro e alguns nanosegundos. Então, como eles trabalham na área de MIPS, mega instruções por segundo, MIPS, é muito comum você fazer pequenos delay, 500 microsegundos, alguma coisa assim, com instrução. E contar tempo com interrupção, tempo de segundo, tempo da nossa grandeza, do ser humano. Porque o ser humano, o reflexo do ser humano é de 0,3 segundos, né? Um ser humano ágil. O meu reflexo já é de 1,5 segundo, né? Você jogar uma bola para mim assim, ela vai bater no meu nariz, não jogue, entendeu? Então, cada um tem o seu reflexo. E para nós, a casa é segundos. Para o microcontrolador, a casa é microsegundos. E para o PC, o computador normal, por conta do sistema operacional multitarefas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, é na casa de milissegundos. Então, o PC você consegue fazer automação na ordem de milissegundos. O microcontrolador na ordem de micro-nanosegundos. E o ser humano, ele faz tudo na ordem de segundos. Quem achou legal aí? Levanta a mão aí para ver se tem alguém acordado. Ah, gostei. Então, beleza. O desafio da semana é esse. Não é remunerado, não vale nota, mas vale um conhecimento muito interessante para a próxima aula. E para finalizar, né, deixar bem feliz mesmo com a aula, tá aqui as referências. Vale ressaltar que se você clicar aqui nessa última referência, você tem o Atetine. Quem é o Atetine, pessoal? Alguém sabe? Não? Ok. Pode abaixar a mão. O Atetine, ele é um Atmega da família do Arduino, do Atmega 328. Fizeram o Arduino, foi um sucesso. Aí eles viram, cara, vamos competir com o PIC? Vamos lançar um Arduino para matar o PIC? E aí eles lançaram o Atetine. O Atetine, ele tem alguns Atetines com apenas 8 pinos, sendo 2 de alimentação. Ele tem só 6 pinos de I/O. E desses 6 pinos de I/O, ele tem 2 conversor AD. Ele mata quase tudo. Ele é excelente para a internet das coisas. Ele é excelente para você fazer alguma atividade do tipo sensor. Você está monitorando 2 grandezas, por exemplo, com AD, né? Ele é muito bom. E ultra barato, ultra econômico em termos de energia. Aqui tem um projeto em que um Atetine pisca o LED, aquele desenho do LED que você viu piscando ali atrás foi deste site. E aqui tem um artigo completo de como fazer um LED piscar usando um Atetine. E aí você pode usar o Proteus para simular e ver acontecendo. Eu desafio os senhores, eu desafio a todos aí a chegarem na semana que vem falando, professor, eu já sei programar mesmo. E eu nem sabia que eu sabia programar. Ok? Beleza, tranquilo. Muito bem, então eu desejo a todos um ótimo final de semana aí. Aproveitem a semana e na semana que vem vamos começar as nossas aulas práticas com simulação no modelo hoje chamado no exterior como Just in Time na educação. Quem aí não sabe o que é Just in Time, levanta a mão. Só um? 2, 3, tá. Tô achando que a turma era muito boa. Muito bem, só 3 ainda achei pouco, hein? Eu quero que alguém que não levantou a mão explique o que é Just in Time. Vamos lá. Just in Time é tipo, ao mesmo tempo, no tempo de programação mesmo. É o tempo de programa rodando. Sim, mas como que ele surgiu? Aí eu não sei. O modelo Just in Time. Não é só do pé da letra do inglês, não. Just in Time... Será que foi o Java? Não me recordo. Não tem nada a ver com programação. Por isso que eu acho interessante. Por isso que eu citei. O Just in Time foi um método criado para diminuir o custo de produção na indústria. Ele foi criado, se eu não me engano, por uma indústria automobilística. Eu não sei se foi a Toyota ou algo assim, mas normalmente foi um japonês.
Foi a E- Toyota, professor. Foi a Toyota Toyota. mesmo. Foi a Toyota, né? E a Toyota criou o Just in Time e logo se espalhou, a Fiat já, todo mundo usa. O que é o Just in Time? Você programa uma logística de entrega de matéria-prima à medida que você precisa da matéria-prima. E você não precisa de um grande estoque no local. Você tem só um pequeno estoque por conta dos problemas rodoviários, digamos assim, dessa logística programada, entendeu? Então é isso. Just in Time é isso. E o que é o Just in Time na educação que surgiu no ano passado? No ano passado, não, no ano de 2019 que eu ouvi falar a primeira vez. Eu fiquei sabendo em 2020, quando eu comecei a estudar para o retorno de aula, eu tenho essa mania, nas férias eu estudo para ver se eu mexo no método, na metodologia, e aí eu mudei a metodologia para Just in Time por conta disso. Então, o Just in Time na educação, e não é na programação, é na educação, você vai fazendo a prática, você vai resolvendo o exercício e eu vou introduzindo a teoria ao mesmo tempo. Não tem aquelas aulas chatas de teoria para depois fazer a prática. Entendeu agora? Agora deu para entender. Bacana, né? O Just in Time na educação é esse. O Just in Time na produção, você não entendeu ainda? Não, eu entendi, professor. Na produção eu entendi. Ah, tá. É que quando você colocou a palavra agora, eu fiquei com medo de você não ter entendido a outra. Não, é porque eu não entendi no contexto da educação, né? É. Como poderia aplicar. Na educação é isso. Você vai para a prática e na hora que você precisa, a teoria chega. Dizem que está funcionando muito bem no exterior, porque o Brasil é muito cru nisso, não está usando. Entendeu? O professor do artigo que eu li falou que teve um ganho de 60% no aprendizado, por causa do interesse. Então, para o Just Time funcionar, vocês vão estudar o trabalho da semana não remunerado, tudo bem? Pode falar. Levantou a mão? Professor, qual que é o valor mais ou menos do Atetine? O Atetine? 50 centavos de dólar, se você comprar só o chip. Tá. Aí, para obter, será aqui em Goiânia não tem, né? Alguma loja. Pode ser que lá na Santos Dumont tenha para vender, né? Você encontra fácil no baú da eletrônica só que você vai pagar de frete o triplo do preço, né? Isso. E no Mercado Livre. Então não se compra um, né? Se compra 10, 20, 30, 50. Esse que é o grande problema. Porque senão, se você for comprar um, você vai pagar 15 reais, 20 reais de frete e mais 10 reais deles, porque eles vão roubar, porque eles têm um estoque lá e eles não gostam de guardar estoque. Então eles têm que cobrar o custo de manter um estoque, entendeu? Não, lá tem que comprar mais coisa mesmo. Então, se você for comprar alguma coisa, vale a pena, daí você já... põe um Atetine aí, ele nem vai pesar, né? Eu tenho aqui em casa 25 Atetine, porque eu comprei os 25 para valer a pena, entendeu? E agora eu tô louco para fazer projeto, só que eu comprei isso aí, veio a pandemia, me lasquei. É que eu tenho um tempo que eu já trabalho com o Atmega 328, né? Do Arduino. Eu tenho algumas ferramentas aqui e eu tenho também a ESP82, 8266, né? Sim. Tem a placa ESP aqui. Mas só que eu utilizo mais o Arduino. Mas esse Atetine eu não conhecia, não. Fiquei conhecendo. Pode programar do mesmo jeito, tá? É a mesma arquitetura. A mesma plataforma, você grava do mesmo jeito. Porque assim, eu tô acostumado mais com a linguagem C, né? Por causa do Arduino. Sim. E algumas coisas da linguagem C facilita porque eu modularizo em forma de classe. Então, por exemplo, cada sensor eu transformo numa classe e fica até mais fácil para me usar depois. Bom, aqui, ó, é o Atetine. 8 perninhas, não precisa de cristal, ele usa um RC interno, algum circuito interno de oscilação. E aí, ó que maravilha. Eu vi isso aí mesmo, eu fiquei impressionado.
Porque normalmente o Arduino tem o oscilador, tem um monte de coisa. 851 também. Então, assim, o PIC também não tem. E por isso que esse aí veio para competir com o PIC, entendeu? Ele é bem simplão mesmo. Cara, ele é maravilhoso. Eu programei ele aqui, eu fiz esse experimento na prática, né? O experimento lá. Eu fiz nas férias para quando fosse começar as aulas eu mostrar. E eu mostrei, acho que o Marçal teve aula comigo presencial, ele deve ter visto. Você teve, Marçal? Sim, tive. Eu mostrei eles lá funcionando. A gente ia fazer just in time lá, aí veio a pandemia. Sim. Na hora que a gente ia chegar nesse momento, tava com pandemia. Ele tem saída PWM em algum dos pins? Sim. Não, você não entende. Ele foi feito para isso, entendeu? Ele foi feito para controle analógico. Os 6 pinos de I/O dele podem ser programáveis para várias funções diferentes. AD, comparador, ou seja, ele pode ser um comparador. Se uma tensão for maior que a outra, toma uma ação na indústria. Então, imagine os projetos que não dá para fazer com esse aí, naquela indústria que fica comprando um CLP caríssimo de 500, 800 reais para resolver, entendeu? Só que está faltando no Brasil gente que trabalhe com isso, gente querendo pôr isso para funcionar. E faltando na gestão das indústrias, confiar em placas feitas em casa, entendeu? Eles querem sempre comprar com garantia, preferem pagar R$1.000 a pagar aí R$100 numa solução caseira. 100 ainda colocando para cima, né? Porque isso aí custa o quê? Esse aqui custa R$10. Na linha de produção deve custar R$5, isso aí ou menos. Com a placa, né? Estou pensando com a placa fazendo algum tipo de automação. Então é isso, pessoal. A aula de hoje era essa. Deixar vocês com água na boca. Vou encerrar a gravação. Já deu até o nosso tempo aí dos 45. Encerro a gravação. Fico para tirar dúvidas. Desejo a todos aí um bom final de semana. Quem não tiver dúvida, vai com Deus. Falou. Boa noite, professor. Até semana que vem. Muito mesmo. Boa noite. Boa noite. Falou.